coletivo e escola incubadora. Tá. É bem grande. De artistas e grupos multilinguagem, tudo isso. Tá. Porque a gente entende que, primeiro, a gente é um coletivo, então uma reunião de pessoas que querem andar junto, uma comunidade, mas também é uma escola incubadora, no sentido de que a gente não tá ali só para produzir, para mostrar, mas a gente quer ser um ambiente de aprendizagem mútua. Então, pessoas chegam mais cruas, talvez, pessoas já chegam mais experientes, a gente mistura tudo isso. Algumas dessas pessoas formam grupos e ficam com a gente, então por isso que começa com coletivo. Então nessa escola incubadora alguns grupos se formam, alguns artistas, e alguns são emancipados e alguns ficam, então por isso que começa com coletivo, né? Que legal, que legal. O pessoal quiser saber de vocês também, Instagram... @Canoa de Teatro. Canoa de Teatro. E vocês têm aula de dança, de teatro, de A gente canto? tem aula de um monte de coisas e todas elas são minimamente multilinguagem. Inclusive eu vou começar a fazer dança agora. Qual dança você vai começar a fazer? Dança de salão, mas eu quero fazer K-pop. Ele vai fazer Eu quero fazer dança de salão, K-pop. que é uma dança que ainda não tem. Mas eu já falei, já cantei aqui. Cara, Quero fazer se você K-pop. soltar um link de inscrição do K-pop no Hangar, fala aí, DJ. A boca, nosso Ministério de Adolescentes. Eu vai quero todo muito mundo, fazer mano. K-pop Jota também. mesmo ele abre ali, só que ele é mais do hip hop. Ele tem o balanço. Temos. Bem que ele dança Eita. piseiro, dança o que você soltar aí, ele pega. DJ, né, também. O DJ pega. Legal, gente. Tem vários salves aqui pra vocês, tá? Pessoal aqui, acho que do Promifé, a Ju mandou um salve pra você, Rafa Oi, G Chubis. mandou um salve pra você, o Leozinho Melo mandou um salve pra você. A galera tá com saudade de vocês aí. Eu quero começar, então, a gente começou pelo hoje, né? Falando dos projetos que vocês estão. O Gui falou da Cia da Partida, você comentou do Canoa. Mas agora eu quero fazer uma viagem no tempo, voltar... lá pro Cerrado brasileiro, onde o Rafa nasceu. Nasceu? Não, na verdade então, não. Cresceu, né? Vamos chegar lá. E quero voltar um pouco pra mais roça. multilinguagem aí. Ok, também é multilinguagem essas origens. E voltar pra roça de onde Guilherme. Eu quero falar um pouquinho sobre a origem de vocês. Rafa, então tá, eu ia falar que você nasceu em Brasília, mas não, você cresceu em Brasília. Você nasceu onde? Eu nasci na Índia. E vim pra cá com 1 mês e meio, Tá. sei lá. Era só pra complicar, assim. Só, tipo assim, pra poder falar que você nasceu na Índia. Só que é interessante porque os meus pais estavam lá como missionários. Eles, Pela Assembleia de Deus? Pela Assembleia de Deus, mas ligado com outras paradas aí também, além da Assembleia. Tá. E eles fizeram parte do que eu acho que hoje seria a segunda onda de missão. E na época era muito forte a questão de antropologia, ter essa preocupação, e isso me afetou demais na minha criação. Você diz antropologia, a preocupação de missionários em estudar os povos e o ser humano nesse processo de pregar o evangelho. Exatamente. Tá. Então conhecer onde você está pisando. Esse movimento de missões modernas. Eu diria até uma preocupação de comunicação, né? Tá. Língua. Exato, de conseguir se fazer entender, de entender o outro. Então eu nasci desse meio, nesse contexto. Só que fui formado pelo Cerrado mesmo. Eu vou baiano, tanto no meu Insta, acho que tá lá agora, Neto do Vô Franco, que eu vi isso, achei maravilhoso. Inclusive famoso Vô Franco. E ele a cultura da minha família formou meu coração em relação à missão, também em relação à multilinguagem. Ele também era da Assembleia de Deus? Também era missionário de umas primeiras gerações da Assembleia, não a primeira, mas que era muito ainda mistureba com bairro, não tinha muito paredes ainda, o fenômeno da reunião dos cristãos. Era mais aberto, assim? Era, culto no lar. Eu cresci no meio de uma grande farofa, assim. Uma igreja orgânica mais nas casas, mas talvez não seria a tenda, né? Mas essa imagem de construção sem... E inclusive ele, minha mãe, minhas tias, tudo, eles tinham essa experiência também do rito junto com a dança, junto com a música, junto com a piada, e aí mistura, né? Filho, neto de baiano, aí tá chorando, daqui a 3 minutos tá rindo. Então isso foi... Até mudou que meu sotaque um pouco. Eles vêm da Bahia, mas eles estão ali estabelecidos em Brasília. Em Brasília, exatamente. Eles foram no começo de Brasília para construir? Foram depois? Como que é essa história de migração? Meu avô foi trabalhar na fundação de Brasília. Minha mãe... Eles chamavam de candango, se eu não me engano? Essa primeira população? É essa galera que... Que foi para trabalhar lá. Meu avô, no caso. Então ele seria desse movimento dos candangos. Isso. Quem foi? Minha mãe tem a idade de Brasília, ela nasceu lá. Nossa, é da Asa Norte, de onde ali? Ixi, não, é Sobradinho. Tá. É uma região... Brasília é uma das cidades satélites, aí tem várias ao redor, e tudo isso é o DF.
O DF. Mas todo mundo chama Certo. de Brasília. E cara, multiculturas, né? Porque você tem esse contexto missionário, aí baiano, mas Brasília é esse grande catadão de culturas, porque ninguém tá ali há muito tempo, tá todo mundo lá pra construir aquela cidade. Exato. Essa conversa tá me fazendo pensar, mano, onde começa o mundo? Ali que começa o multi. Porque Brasília tem um povo que diz que tá começando a criar um sotaque próprio. Não tem nem 70 anos, Brasília. Então, é bem recente, né, cara? Mas Brasília é meio que igual meu sangue, assim. Devia ter galera da Amazônia, devia ter galera do Rio, galera de São Paulo, Minas tinha demais. Minas, Bahia. Mas eu, retirante, como você dizia, quando eu cheguei em São Paulo... Era bullying que eu fazia, eu lembrei. Fazia mesmo. Comigo também, inclusive. Eu chegando em São Paulo, inclusive, virou tema de um espetáculo de quem é São Paulo. Porque aqui, gente, São aqui Paulo é tudo nordestino, pelo amor de Deus.